Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, Bruno, como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo ótimo, cara, graças a Deus. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Ah, agora tá ótimo aqui. Seja bem-vindo. Briga- Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço, meu cara. Prazer estar aqui falando contigo. Você tá fisicamente em qual região do planeta? Hoje eu estou em São Paulo. Cheguei hoje cedo dos Estados Unidos e logo depois da nossa live aqui eu vou correndo para o aeroporto que eu vou para Fortaleza mais E, tarde. mas onde você mora? Você mora em São Moro em Paulo. São Paulo, moro em São Paulo. E aí, como é essa história que você, junto com um amigo, começaram um negócio faz anos e não se mataram até hoje? Rapaz, na verdade é o seguinte, quando eu formei na faculdade, né, quando a gente se formou, isso em 2016, o plano original não era empreender, né? A gente foi atrás de emprego, a gente fez engenharia e a gente foi atrás de emprego. Mas era aquela época que estava ruim a economia, em 2016, etc. E acabou que a gente fez um monte de processo seletivo e não passou em lugar nenhum. Então quase que a gente foi forçado ali a criar nosso próprio emprego, né? A criar nossa própria empresa para poder trabalhar. E aí, porra, quem eram as melhores pessoas que eu conhecia eram justamente as pessoas que estavam ali na minha sala durante a faculdade. Mas eu acho que tem um ponto, já trazendo um ponto importante aqui, ô Bruno, que eu dei muita sorte. Na minha sala tinha muita gente boa. E, inclusive, trabalhei com boa parte delas aí ao longo da jornada. Algumas pessoas que não foram fundadores comigo, depois trabalharam como colaboradores, etc. Dei muita sorte, teve muita gente boa. E aí, pô, juntamos ali depois da faculdade, todo mundo sem emprego, falamos, pô, vamos empreender. Né? E estamos juntos aí já há 8 anos, fazendo alguns negócios diferentes, mas sempre todo mundo juntinho ali. E você estudou engenharia civil? A gente fez engenharia mecânica. Sou formado em engenharia mecânica na Federal lá do Espírito Santo. Somos de lá, né? Acho que ponto importante. Somos do Espírito Santo. Eu moro em São Paulo desde 2019. Alguns sócios meus moram aqui em São Paulo, outros continuam lá em Vitória. A gente tem escritório lá, tem escritório aqui. Eu fico nessa vida lá e cá, mas eu estou pagando IPTU mesmo aqui em São Paulo. E aí, qual foi esse primeiro negócio que vocês inventaram? Cara, a gente começou, nosso primeiro negócio já se chamava Zait, mas era um negócio de entrega de bebidas, era um delivery de bebidas. Era uma distribuidorazinha de bebidas que a gente criou um aplicativo e as pessoas pediam em casa e eu e meu sócio a gente ficava lá o dia inteiro recebendo os poucos pedidos que vinham e entregando. A gente não tinha funcionário, então era nós mesmos que ficava ali entregando esse negócio. Então você deve imaginar que os principais clientes eram amigos e familiares, né? Então, boa parte das vezes a gente estava entregando bebida nas festas, às quais a gente não podia comparecer porque eu estava justamente trabalhando. Né? Então, foi Entendi. um período, porra, intenso, e a gente ficou nesse modelo aí mais ou menos 1 ano e meio, porra, trabalhoso pra cacete, né, cara? Trabalho operacional mesmo, mas que a gente aprendeu muito. Foi ali que a gente começou a aprender sobre gestão, sobre negócio, sobre marketing, sobre finanças, porque além de fazer as entregas, a gente também fazia ali a gestão desse negócio, né? E aí, 1 ano depois, só complementando essa primeira parte, 1 ano depois a gente transformou isso que era um modelo de delivery de bebidas para uma ideia de criar uma loja de conveniência autônoma. Ou seja, não mais entregar as bebidas, mas fazer com que as pessoas viessem até as nossas lojas 24 horas por dia, baixavam um aplicativo, entrava, loja de conveniência no meio da rua mesmo, aberta, só tinha que ter um aplicativo ali, se cadastrar, entrar e comprar. E aí esse é o primeiro capítulo da nossa história. A primeira sociedade entre amigos foi justamente a Zite. E o que você chama de loja de conveniência autônoma? Imagina o seguinte, imagina uma loja da MPM, certo? Ou melhor, você certamente conhece a loja da 7-Eleven, né? Lá nos Estados Unidos, estava lá, agora tem uns montes no meio da rua. Conveniência aqui no Brasil é um negócio que ficou muito restrito aos postos de gasolina. Mais recentemente a gente viu a Oxxo, né, aqui em São Paulo e região, abrindo muita loja. Mas lá em 2017, quando a gente começou, não tinha loja de conveniência na rua sem ser no posto. Então a nossa tese era criar essas lojas de conveniência na rua, em mini mercadinhos, mas que eles eram totalmente automatizados. Para você entrar, você só tinha que baixar o aplicativo da Zite, se cadastrava e você lia um QR Code, Bruno, na porta, e aí a porta abria para você, você entrava e você fazia suas compras com a ajuda do aplicativo. E foi assim que, enfim, temos dezenas
não temos, né, porque eu não estou mais na empresa, mas a Zait tem dezenas de empresas aí pelo Brasil, dezenas de lojas pelo Brasil nesse modelo. Sempre independentes de um posto de gasolina. Independente do posto de gasolina. A gente até teve uma loja que foi num posto de gasolina, mas assim, a nossa tese era levar o varejo de conveniência para o meio da rua, né? Até porque se você olha para o futuro, o próprio posto de gasolina ele começa a ser questionado se ele vai continuar existindo ou não. Então, essa discussão da conveniência no Brasil, sair do posto, ela é antiga, né? E a Oxxo agora conseguiu crescer muito, tá com mais de 500 lojas, mas a gente também tentou, foi muito a nossa tese, foi trazer a conveniência para fora do posto de gasolina. Essa era a tese. E quando você fala que tinha que ler o aplicativo na porta, tudo, é porque a loja é estilo Go, Amazon Go Fresh. Isso aí, estilo Amazon Go. Você tinha que fazer um cadastro, lia ali e a porta abria e você entrava. Porque é até legal, você entende mais disso certamente do que eu nunca mexi nessa área. Mas aqui a gente tem lojas que são. Não tem funcionário, né? Você entra, você pega as coisas e você também não precisa passar no caixa, porque só o fato de você pegar ele já registra que você pegou e você vai embora. E não é que você roubou, para quem está assistindo, né? Não é que você roubou. É que ele tem mais de uma tecnologia, mas a mais comum é uma combinação de câmeras que vão vendo exatamente o que você põe. Alguns têm sensor na cesta ou no carrinho. A sua já era moderna, assim? Como é que era o esquema? A gente começou você tendo que ler todos os QR Codes dos produtos que você pegava. O próprio cliente, não o caixa. Não tinha ninguém dentro da loja. Você entrava, não tinha ninguém dentro da loja. Então começou a nossa primeira tecnologia era você lendo o próprio QR Code. E o grande desafio, Bruno, é o seguinte: a tecnologia é commodity, cara. Assim, pô, você me dá umas milhas aí que a gente desenvolve isso aí, não é problema. E normalmente é um sistema de redundância de câmeras com sensores e empurradores nas prateleiras, peso, etc. O desafio é como você fazer essa tecnologia se rentabilizar, né? Porque, pô, não faz sentido eu gastar 50 milhões para construir uma lojinha que vai faturar 200 mil por mês. Então a nossa tese é, cara, como é que a gente tropicaliza essas tecnologias, né? E aí a gente começou com essa tecnologia de ler QR Code dos produtos, comprar, etc. A gente desenvolveu tecnologia de visão computacional também. A gente teve uma loja aqui em São Paulo, na João Cachoeira, que tinha as câmeras e a gente fazia todo o track do cliente, etc. Mas depois a gente optou, cara, depois de testar RFID, várias tecnologias, para quem é do meio sabe, a gente testou várias tecnologias. Pô, a que tinha uma melhor relação de rentabilização com a experiência do cliente era o cliente ler o QR Code do produto que ele estava levando. Aí tinha um negócio muito engraçado de o cliente, quando ele só pegava e saía da loja, ele achar que ele estava roubando. Então gerava um monte de suporte do cliente. Cara, peguei, não sei se eu paguei, não sei se debitou, etc. Então a gente cresceu muito as lojas com a tecnologia que foi a primeira. Desenvolvemos um monte de outras, depois a gente voltou para a primeira, que era ler os QR Codes e sair. E assim a gente foi com essa empresa até 2019, quando a gente vendeu para a Sapori, que é uma empresa de alimentação corporativa, né, que é quem controla o negócio até hoje. Na maior parte, eu não sei em qual, você falou que estava aqui, eu não sei em qual aeroporto você passou dessa vez, mas o mais comum nos aeroportos aqui são as lojas exatamente nesse formato. Ela não é 100% high-tech, mas você entra, você mesmo escaneia suas coisas, passa o cartão, paga e vai embora. Não vou dizer que não tem nenhum funcionário, porque às vezes tem um cara lá que ele serve de tudo, né? Ele desde manter a limpeza até repor estoque. Mas ele não está lá para te atender. Se der um pau, ele te ajuda, mas ele não está lá para te atender, nem passar no caixa, nem nada. Exato. É uma loja que você se vira por conta. E eu acho isso bem conveniente, eu acho isso bem prático. Mas aí a pergunta que todo mundo quer saber. No Brasil, a galera não colocava, sei lá, pega 10 itens, passa 3 e vai embora. Cara, sempre tem, mas é super controlado, porque imagina o seguinte, para você entrar na loja, você tinha que se cadastrar, beleza? Então não é um estranho. Só de se cadastrar, a gente conseguia fazer várias verificações. Você tem os bureaus de dados, que você compra os dados para saber o seguinte, o CPF que o Bruno está colocando, bate com o nome dele, bate com a face que ele está registrando, né? Então, só aqui, cara, você pegava 80% das coisas, tá? Você, pela hora que você se cadastrava, pela região,
pelo mix de produto, a gente conseguia também ter ali um sistema tipo um antifraude que e-commerce tem para validar aquelas compras ou não. Então, cara, esse não era o grande dos problemas. Não, assim, é uma coisa resolvível. É claro que a beleza de você entrar, o Just Walkout, né, da Amazon, é lindo, é maravilhoso, pô, mas no final do dia tem que dar dinheiro, né? Então a gente encontrou uma equação onde a tecnologia era mais barata, esses furtos e roubos, cara, que qualquer varejo tem, eram super controlados, né? Então a conta ficava mais equilibrada do que ficar investindo um calhamaço de dinheiro em tecnologia. Eu tenho um amigo que tem rede de supermercado, eles falam exatamente isso, Bruno, faz parte do número o roubo. Eu não tenho como controlar. O cara fala que o Danoninho lá caiu da prateleira, e não é isso. Ele colocou na mochila e levou embora para casa para as crianças. Eu não tem como ter, assim, absoluta. Não tem como zerar, né? Total. E aí vocês venderam isso para a Sapori? A gente vendeu em 2019 para a Sapori. Esse foi o nosso primeiro negócio, né? Mas eu continuei como executivo até 2022 lá. Então a gente vende, mas continua lá participando do negócio, né? Quase 3 anos. E em paralelo a isso, a gente tinha montado uma outra empresa. Jovem, né, cara? Empolgado com empreender e tal, a gente achou divertido. A gente montou nossa outra empresa, que era um aplicativo de delivery, tipo um Rappi, tipo um iFood da vida, que ficou bastante grande lá no Espírito Santo e em alguns outros estados que a gente entrou, que foi adquirido em 2021 pela Americanas. Né? Então, essas foram nossas duas primeiras empresas ali. E no tema aqui do nosso papo de hoje, entre os mesmos amigos ali. Alguns sócios entraram, saíram, alguns amigos entraram, saíram, mas assim, o núcleo que se formou continuou até o final. E esse núcleo, a gente está falando de muitas pessoas? Nós somos 4 sócios fundadores originais, tá, Bruno? Mas, puta, cara, a gente teve aí outras pessoas super importantes que entraram, vieram no nosso sócio, que a gente considera como fundadores também. O Adalberto, o Fernando, passou o Roberto, que também estudou comigo na faculdade. Eu devo ter tido ao longo desses anos aí com o Zydeship uns 15 sócios, tá? Que passaram, que ganharam participação. Mas os sócios fundadores são 4. Eu, Tomás, o Renato e o Mário. E por que tanto sócio? Porque você usava as cotas como uma forma de remuneração? Trocava o equity pelo. Como é que era isso? Bom, no início a gente precisava juntar as misérias, né, para conseguir iniciar o negócio. Então precisava de mais gente. Mas eram também. Eu nunca me questionei de fazer um negócio sozinho. Então, pô, tinha gente legal ali perto de mim, gente inteligente, gente competente pra caramba. Porra, trazer pra dentro, vamos criar negócio junto. Então começou nós 4 assim. Vamos pra gente juntar o dinheiro, nós somos legal, gostamos um do outro, vambora. Depois, sim, a gente começou a usar isso de 2 formas, cara. Para atrair novos executivos. Então, olha, cara, eu não posso pagar o salário que você ganha trabalhando na Accenture, mas eu posso pagar um salário X e te dar mais um percentual Y que eventualmente vai se valorizar no futuro. Então, essa era uma coisa. E a outra forma que a gente usava a sociedade, as ações, era como recompensa e também retenção de talentos. Então, um cara que estava lá com a gente, trabalhando bem pra caramba, performando bem pra caramba, e que a gente queria que perpetuasse, também queria recompensar eles, a gente abria lá um percentual, fazia lá o combinado que fosse. Então, eram as 2 formas pela qual a gente fazia isso. Mas, assim, cara, se você me perguntar hoje, tá, eu não sugiro que todo mundo faça dessa forma como a gente fez. Eu acho que esse conto do partnership como sendo a solução para tudo e que você vai reter funcionários, etc. Pô, isso não existe, né? Isso é conversa para boi dormir, assim, cara. No final do dia, você tem que ter a remuneração financeira mesmo no mês a mês ali, que o cara consiga ter uma vida minimamente confortável. Senão esse negócio vai ser voo de galinha, né? Mas naquela época, Bruno, foi o jeito que a gente arranjou de empreender e de trazer gente boa para dentro do negócio, né? E aos trancos e barrancos foi ficando ali quem era bacana, quem tinha alinhamento com a gente, pô. Dá pra gente dizer que deu certo, né? Dá pra gente dizer que deu certo. E aí, então, o primeiro negócio vendeu para a Sapori e a sequência aí da história, os outros? A Chip a gente vendeu para Americanas, né? Junto com uma outra unidade de negócio que a gente tinha, que era a PEC. Eram duas unidades de negócio que a gente tinha,
vendemos para Americanas em 2021, que foi inclusive quando eu deixei de ser executivo. Fiquei lá como advisor 3 anos na Americanas, foi até agora 2024. E o Tomás, que é meu sócio, assumiu como CEO da Chip, né? Então, Americanas Delivery. Né? Então, essa é a primeira parte ali da nossa história. Foram os 3 CNPJs que a gente fundou e que foram adquiridos. Depois que eu saí da Zite no final de 2022 e início de 2023, a gente começou 2 novas empresas, que é onde a gente está tocando hoje. Uma delas foi comprar um clube de futebol, montar uma SAF, que é o Rio Branco SAF, é o maior clube de futebol lá do Espírito Santo, que quem é o CEO lá é o Renato, que é um dos meus sócios fundadores lá de trás. Ele que toca lá, eu sou presidente do conselho, mas não participo do dia a dia, não tenho função executiva. E, em paralelo, eu montei minha empresa de consultoria estratégica, que é a VPX, que a gente tanto faz consultoria estratégica para outras empresas. Hoje temos aí mais de 60 clientes. E também a gente assessora algumas transações de M&A. Nossa vida tem sido isso, né, cara? Assim, pensar a estratégia, criar negócio, ajudar a crescer e também ajudar a vender as empresas. É um caminho que a gente viveu e hoje são os nossos 2 projetos, o Rio Branco e a VPX. Então, peraí, só isso que você falou agora eu já tenho mais 100 perguntas. Deu para embolsar uma grana? Assim, foram boas essas saídas, foram bons negócios? Foi excelente, cara. Foi o que mudou minha vida. Se não só financeiramente, né? Mas de abrir portas, de relacionamentos, de, cara, geração de negócio, foi excelente. Mas, cara, a gente tinha 27 anos na época, né? Você vê lá, cara, um dinheiro na sua conta que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira e não consegue juntar. É um dinheiro que você fala assim, cara, beleza, agora eu não passo fome. E o maior ativo que eu acho que a gente pode ter, Bruno, que é, cara, daqui para frente eu posso escolher todos os dias o que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar. É a liberdade. Hoje a gente faz isso. Oi? É a liberdade, né? É a liberdade, é a liberdade. A gente, é claro que fica sempre aquela dúvida, mas e se a gente tivesse esperado mais 2 anos? Será que ao invés de ser 10 milhões não eram 100? Essa é uma pergunta, mas a outra pergunta é, e se esperasse mais 2 anos? Será que ao invés de 10 não era 0? Porque, meu irmão, startup, porra, previsível. Quem conhece o jogo sabe que, bicho, estatisticamente vai dar errado. Então, a gente ficou muito feliz de ter dado saída. A gente teve, antes de vender, Bruno, só para você ter ideia, a gente teve 22 investidores ao mesmo tempo. 22 investidores. Anjo, family office, todos eles saíram ganhando dinheiro, todos eles tiveram retorno financeiro. Então, isso, cara, para molecada, a gente estava com 27, 28 anos na época. O meu sócio mais velho é o Renato, que tinha 28 anos na época. Foi muito, muito legal, cara. E poder também ter esse mínimo conforto financeiro para fazer outros negócios, né? Bom, eu atuo nessa área, né? Eu sou cotista, investidor de vários fundos, alguns fundos de private equity e alguns de VC. E essa sua história é bem comum. Eu não consigo lembrar uma história de um cara tão jovem no Brasil e que conseguiu criar mais de um negócio e sair da operação assim, bem sucedido e relativamente rápido. É bem comum. Eu acho que pela velocidade, sim, mas assim, de volume de negócio ter criado, isso aí eu acho que tem umas outras pessoas assim. Mas, cara, assim, óbvio, é claro que, Bruno, eu tô contando a parte bonita da história, né? A parte legal. Por trás disso, teve um monte de perrengue, teve um monte de cara quase quebrar, chegar no dia seguinte, pagar folha, não ter dinheiro, literalmente quase quebrar. O M&A que a gente fez com a Sapori quase caiu no meio, ia cair tudo, ia ter que fechar a empresa, não tinha mais o que fazer, né? Então, assim, eu tô contando aquela parte bonita, né? E que fica para os anais, fica para a história e para os registros, etc. E que eu tenho muito orgulho, mas, puta, cara, quase deu errado 1 milhão de vezes, né? Quase deu errado 1 milhão de vezes. Mas, até conectando com o tema, eu acho que tem uma coisa que é o fato gerador, vamos dizer, desse... Eu não gosto de chamar de sucesso, porque sucesso é um negócio relativo, mas de ter conseguido concluir esses ciclos foi justamente o fato, cara, da gente ter vários sócios, da gente conseguir se dividir em funções em momentos de dificuldade, de ter sócios que, mais do que serem competentes, Bruno, ter alinhamento de visão. E na hora que um fala, cara, vamos vender, vamos fazer o negócio, todo mundo fala, cara, vamos, estamos alinhados,
sem arranjar problema. Rodrigo, você, cara, é o líder da empresa, toca o pau, o que você negociar lá, cara, nós estamos juntos. Tem esse desafio interno também, e isso eu devo muito aos meus sócios. Sempre falo, cara, devo tudo isso a eles, assim, né, pela parceria e tudo. E aí é que pega o tema, né? Porque o tema é sociedade, amizade, se relacionar não é um negócio fácil. Então você deu muita sorte de vocês terem essa harmonia. Você deve concordar com isso hoje em dia, ainda Muito, mais fazendo consultoria. muito. Muito, muito. E, cara, hoje eu tenho outros sócios ainda, né? Aqui na VPX eu tenho o Pedro, eu tenho o Caio, eu tenho o Vansan, eu tenho outros sócios já hoje, de uma maneira muito, muito harmônica. Até veio a pergunta aqui, né? Nunca teve treta entre amigos e sócios? Entre os que estão até hoje, posso dizer que não, tá? Posso dizer que não, porque eu acho que o respeito, Bruno, ele vem acima de qualquer coisa, né? Então, por exemplo, cara, eu tive um sócio que deixou, o Mário, ele deixou a função executiva nas empresas em determinado período, né? Lá em 2021, 2022. Mas ele continuou como nosso sócio. Mas, cara, foi tão fé. Ele, cara, um dia levantou a mão e falou: olha, cara, não tá dando mais pra mim. Tal. Falou: bicho, sem problema, pô, vida que segue, etc. Ele mesmo, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu acho legal exaltar esse lado dele. Cara, ele mesmo puxou depois e falou assim: olha só, cara, eu quero abrir um pedaço das minhas cotas para vocês poderem dar para outros colaboradores que estiverem indo bem aí. Ele continuou como sócio, ninguém pediu nada. Ele mesmo falou: cara, eu vou abrir um pedaço das minhas cotas para vocês darem para outros colaboradores que estão performando bem, etc. Então, cara, acho que o respeito, acho que a visão de longo prazo, saber, cara, que esse não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro negócio que a gente está fazendo junto. Então, eu quero estar aqui enquanto grupo. Eu não quero estar aqui só como empresa para fazer uma venda, botar no bolso ali 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que seja, porra, e depois não ter mais sócio para contar. Cara, isso aqui é um grupo. Olha, nós estamos no quinto negócio. Nós estamos no quinto negócio. E olha quanta coisa legal. Cara, eu tenho 32 anos, meu sócio mais velho tem 33. Quantas outras coisas vamos poder construir ao longo da vida? Então a gente está aqui no longo prazo. Né? E eu acho que um ponto muito importante é, assim como a empresa, Bruno, a liderança a sociedade tem que ter liderança. A sociedade não é esse negócio onde fica cada um por si, etc. Cara, a sociedade ela tem que ter liderança. Tem que ter alguém. Isso não tem nada a ver com ser majoritário. Mas tem que ter alguém ali, cara, que vai coordenar, que na hora que começou a gerar aquele burburinho, cara, senta todo mundo na mesa aqui. Vamos discutir aqui, cara, o que a gente vai fazer? Olha, eu acho que o caminho é esse. Ouvir todos os lados, mas ó, vamos aqui, né? E vocês tinham isso definido por um... Vocês tinham conselho, vocês tinham... de alguma forma, tinham essas políticas administrativas? Porque Não. Geralmente, isso que você falou da liderança, né? No meu universo, é muito normal a gente entrar em certos negócios que a gente às vezes não tem o controle acionário, mas a gente tem o controle da gestão. Então eu comprei 30% da empresa, mas quem manda somos nós, senão eu não entro. E eu queria entender, porque o negócio de vocês vocês estavam se formando tudo, né? Não, a gente não, cara, a gente nunca teve, e não falo isso com orgulho, tá? Mas a gente nunca teve acordo de acionista, a gente teve um que nunca foi assinado, mas a gente tinha um princípio pra gente que se a gente tivesse que votar alguma coisa numa empresa tão pequena, a gente já estava errado, a gente já estava fracassando. Tá? Eu não sugiro isso para as outras empresas, pelo contrário, hoje eu sou defensor do contrário. Cara, governança, o acordo de acionista, definir as regras, etc. Sou super a favor. Aqui eu estou falando muito mais da liderança do dia a dia, da liderança conquistada, da liderança, cara, de ter uma pessoa que detém a confiança dos demais sócios para tomar decisões justas e na hora que precisa, cara, ouvir as partes, mas, cara, dizer para onde que vai. E tudo bem se alguém não quiser seguir naquela direção, né? Tá aberto, a gente pode negociar com a pessoa sai, etc. Então é mais nesse sentido informal. Mas hoje eu sou muito mais da linha de, cara, vamos botar no papel quais são as regras, se for sair, como é que sai, se for entrar, como é que entra, né? Eu sou muito mais dessa linha, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, claro, né? E da onde você acha que... Porque você falando, você demonstra um grau de maturidade e visão e sensatez que... Da onde veio isso? Isso você construiu nessa jornada? Ou de alguma forma isso tem parte da sua criação, do jeito que você recebeu informação dos seus pais? Da onde vem isso? Eu acho que é um conjunto, né, o Bruno, assim,
Eu venho de uma família onde meu pai é administrador, e minha mãe é professora. Então, o estudo e a gestão, de alguma forma, sempre tiveram lá dentro da minha casa. Mas eu nunca pensei em ser empreendedor, né? Mas eu acho que isso veio embutido ali no meu software que eu fui, né, crescendo e ouvindo ao longo da vida. Mas, cara, eu tive a sorte, o Bruno, de. E eu acho que é sorte mesmo, tá? Não é aquele papo de competência, né? Eu acho que é sorte mesmo. Eu tive grandes professores ao longo dessa jornada, e tenho até hoje. Grandes professores. Assim, pô, vou citar quem foi meu primeiro: o Diogo Roberto, fundador do PicPay. Porra, foi o primeiro cara que pegou na minha mão e falou: cara, vou te ajudar. Minha relação com o Diogo não é a relação de mentor que se fala uma vez por semana. Eu falo com ele todo dia, há 8 anos. E somos sócio. Hoje eu ajudo ele em algumas coisas, ele me ajuda em tantas outras. Hoje uma empresa dele é cliente da DPX, a gente ajuda lá com estratégia. Eu tenho o Wilson Calmon, um dos maiores empresários do Espírito Santo, cara, tem mais de 100 CNPJs. Tava viajando agora, acabei de chegar dos Estados Unidos, eu tava lá com o Arnaldo e o Arley. O Arley é o dono é um cara de 62 anos, com uma energia de um jovem de 18, que ele tem uma empresa chamada Marca Ambiental. Se você procurar a Marca Ambiental, você vai ver que é a empresa mais espetacular de aterro sanitário e reciclagem de lixo do Brasil, uma das maiores do mundo. E o cara é meu irmão, meu amigo de cachaça e de ensinamento. Então, assim, posso ficar aqui listando, cara, uns 15 ou 20 professores que eu tive ao longo da vida, mas eu sempre fui muito atento. Sempre fui muito atento. E eu comecei muito cedo, há 4 anos atrás, a participar de conselhos de administração de outras empresas, onde eu tive a oportunidade de ser exposto muito cedo também a ritos de governança, empresas familiares, discussões, cara, pô, eu estive dentro de um grupo passando por discussão de IPO, implantação de comitês, etc. Irmão, na boa, o hobby da minha vida é negócio. Se eu ficar um dia sem pegar aqui e mexer em alguma coisa, eu acho que eu fico doente. Então eu tenho maior tesão no mundo disso. Eu não sou um cara muito de ler. Se eu li 10 livros na minha vida, foi muito. Mas, cara, uma coisa que você me falar que fizesse sentido, bicho, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E nunca mais vou esquecer que foi você. E sempre vou lembrar e ter gratidão, etc. Então, o meu lance de estar próximo de pessoas, mas de um jeito genuíno. Eu não fico buscando o cara que está na capa da revista, ou do cara que é famoso, ou do cara que é bilionário. Não, eu tô cagando. Não é esse o ponto. Isso é métrica de sucesso. Ok, beleza. Mas eu quero estar próximo de gente que eu vou ser amigo de verdade, que eu vou me preocupar, vai se preocupar comigo. E aí, naturalmente, a gente aprende sobre o negócio também. Esse é o meu jeito de aprender. Mas, meu irmão, quando você me ensina alguma coisa, bicho, eu gravo aquilo, eu leio, eu estudo, eu pesquiso. Porra, eu adoro isso, cara. Isso é minha vida. Então, acaba ficando um pouco mais fácil de aprender também, né? Mas a única certeza que eu tenho, cara, é que eu não sei porra nenhuma. Eu tava nessa viagem lá agora, fiquei 7 dias com esses caras, rodando a costa da Califórnia lá. Cara, cada dia era uma aula. Eu acho que o mais legal da minha vida, Bruno, eu olho e falo assim: pô, bicho, agora eu acho que eu já sei alguma coisa, né? Eu conversei com o Bruno, falei de gestão, falei bonito, etc. Cara, aí do nada eu ouço uma frase, da mais simples possível, que eu falo: puta que pariu, cara, isso aqui é a vida, bicho. Olha quanta coisa que eu tenho para aprender. Então só me dá vontade de fazer mais negócio, de participar de mais coisa e ter mais sócios, né? Enfim, esse é um pouco de como eu enxergo isso. E aí me fala da consultoria. Como é que surgiu isso e exatamente que tipo de trabalho vocês fazem? Legal. Posso só responder aqui a Tanise? Claro, Ela claro. perguntou sobre os perfis, né? Cara, nossos perfis são completamente diferentes. Isso é uma coisa que eu aprendi, que ela tem que ser intencional também, Bruno. Não sei se você já fez algum curso de negociação. E Eu tem vou, aquele método. eu vou só te interromper. Na verdade, é importante quando as pessoas têm competências diferentes, né? Habilidades diferentes. Nesse sentido que eu acho que você vai colocar, né? Também. O hard skill é fundamental. É fundamental. E essa aqui é a camada mais visível aqui desse iceberg. Eu me preocupo com uma outra coisa, eu aprendi ao longo do tempo aqui, Bruno, mas isso é da minha cabeça, tá? Como diz minha namorada aqui, a fonte é vozes da minha cabeça. Mas eu fiz um curso de negociação, daquele método de Harvard lá, que é super legal, super interessante, e que ele mostra os arquétipos de negociação.
tem o pragmático, tem o analítico, o integrador e o expositivo, se eu não me engano. Cara, eu comecei a reparar que eu tive atrito, pô, eu sou um cara muito mais do pragmático, né, e do cara que gosta de palco aqui, eu esqueci o nome desse nome. Pô, isso é um exercício de humildade, reconhecer, porque é uma merda, né, tem que admitir, falar, cara, eu gosto de palco. Né, hoje em dia é um tabu, mas eu assumo, cara, eu sou isso, sou essa merda aqui. E eu comecei a reparar que os meus sócios que tinham esse mesmo perfil, a gente se bicava, que a gente estava disputando o mesmo espaço. Então, quando eu começo a olhar, eu falo, caraca, bicho, eu me dou muito melhor relacionalmente com um cara que tem um perfil integrador analítico. Os analíticos, então, nem se fala, que é o perfil do Pedro, meu sócio, perfil do Tomás, né, etc. E aí você começa a olhar de um ponto de composição, não só de hard skill, mas também de comportamental, né, onde você pode ter esses encaixes. Então, eu, de novo, cabeça de Rodrigo, eu gosto muito de olhar isso. E eu já fui conselheiro de algumas empresas, e eu trago isso para dentro das empresas. Eu me lembro muito de uma com o CEO de uma empresa espetacular lá do Espírito Santo, de distribuição enfim, de alguns materiais. E ele tem um perfil muito pragmático. E eu não sei se na época ele queria trazer um co-CEO, alguma coisa. Quando ele me apresentou, o cara falou, bicho, não traz esse cara, vocês vão se matar no primeiro dia. Você precisa trazer um cara que tem um perfil mais integrador, mais analítico, que goste menos de palco do que vocês vão ter esse encaixe. Um não vai ocupar o espaço do outro. Então, além do hard skill, eu gosto de olhar para a sociedade desse ponto de vista, sabe, Bruno? E eu acho que pode ser uma coisa intencional também. Mas, enfim, deve ter estudo por aí muito mais embasado do que as vozes da minha cabeça aqui. Não, mas eu concordo 100%. Faz algum sentido, né? Não, faz total sentido. Se você, de alguma forma, gera competição, você gera faísca, gera ruído. Isso até numa relação homem-mulher, né? Total. Se os dois não têm, de alguma forma, convergência, objetivos, e um quer ocupar de uma forma ou de outra o mesmo espaço, dá ruído, né? Numa empresa, então, nem se fala, né? Mais Total. complicado ainda. E aí eu acho que passa por esse exercício dessa liderança da sociedade, e ser líder não é, nossa, que qualidade, não é porra nenhuma, é só uma função que você tem de às vezes ter que tomar a decisão que ninguém quer tomar. Mas acho que passa por esse perfil da liderança societária, que é diferente da liderança executiva, você pensar esses perfis e você cuidar para que eles ajam de maneira harmônica. É uma forma como eu penso os meus negócios hoje. Tá? Mas você tinha perguntado sobre a consultoria, né? Cara, essa história de ter começado a participar de conselho, sabe como é que isso começou? Os meus antigos investidores começaram a me chamar e falar, Rodrigo, participa do conselho aqui da minha empresa já tradicionais, de economia real, etc. Participa aqui do conselho da nossa empresa para trazer tecnologia, trazer inovação, etc. Só que, Bruno, eu nunca fui o cara da inovação, cara. Eu sempre fui um cara muito mais old school, muito mais pragmático. Eu gosto muito mais de estratégia competitiva da década de 80 do que da inovação de 2030. Gostar é relativo, né? Mas assim, me apego mais a princípios que estão presentes há várias décadas do que a tendência do próximo ano. Essa é a minha linha. E aí, participando com isso, eu comecei a lidar cada vez mais com esses temas, com estratégia, com gestão, e perceber que o que a gente aplicava nas nossas empresas, o nível de modelagem financeira, o nível de estratégia competitiva e leitura de mercado que meus sócios tinham, de gestão de rotinas e de indicadores, etc., eu achava que isso era normal. Quando eu vi que empresas que faturam 200, 300, 500 milhões não tinham isso, eu falei, cara, tem uma oportunidade de mercado que converge com uma vontade minha, que é poder ter estrutura para participar de infinitos negócios. Que é eu deixar de ser um pitaqueiro, eu brinco, né? Que a maioria dos conselheiros não é conselheiro, é pitaqueiro, né? Deixar de ser um pitaqueiro e montar uma consultoria estratégica focada no nicho, num tamanho de empresas do qual a gente já viveu algumas vezes, são essas empresas que faturam até 100, 120 milhões por ano, e trazer os meus sócios que são bons pra cacete, estruturados, de processo e de metodologia, etc., e montar um negócio onde a gente consiga levar para tantas outras empresas aquilo que a gente fazia
nas nossas próprias empresas. Então, daí surgiu. A gente chega numa empresa, o que a gente faz em todas as empresas que a gente atende, Bruno? Chega na empresa, a gente faz um diagnóstico, sempre focado em olhar a estratégia, como que a gente está aqui, cara, quais clientes que a gente atende, quem que é mais rentável, quem que não é, o que a gente está entregando de diferenciação no mercado, isso dá mais dinheiro para a gente ou não? Então a gente faz esse diagnóstico, olha a parte financeira, a parte de gestão, e aí a gente começa um ciclo de 4 meses. Planejamento estratégico, planejamento financeiro, a partir de uma modelagem financeira muito bem embasada, e depois desdobramento disso num sistema de gestão simples. Aliás, tudo que a gente faz, cara, é simples, né? A gente fala que é um método KISS. Keep it simple, stupid. Né? Quanto mais simples a gente fizer, cara, melhor fica a empresa. Então, a gente faz esse ciclo de 4 meses, monta tudo isso, desdobra em indicadores responsáveis e rotinas, e aí a gente implementa os comitês táticos dentro da empresa. Comercial, operações, finanças e o estratégico. Um por semana, e a gente vai acompanhando essa empresa. Então, nessa jornada é uma jornada infinita. A empresa tem 1 ano e meio, tem vários clientes que estão 1 ano e meio aqui com a gente, né, onde a gente vai numa jornada de evolução, de implementação de gestão, governança, etc., ao longo da vida da empresa. E isso é o que mais consome seu tempo atualmente? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje a VPX ela deve me consumir, cara, 98% do meu tempo útil. Né? O outro 2%, eu deveria até gastar mais, deveria investir mais lá no Rio Branco, apoiando o Renato lá. Lá eu tenho um papel muito ligado lá a ajudar na relação de investidores, também nas práticas de governança, porque eu sou presidente do conselho. Só esse ano de 2024 a gente já investiu 7 milhões e meio lá no Rio Branco. Vamos agora, depois de 10 anos, o clube está indo para a Série D do Brasileirão, para a Copa do Brasil, etc. Mas, a VPX me consome aqui 98% do meu tempo. Uma tesão, cara, uma tesão. Eu participo desde alguns comitês ainda, fecho o negócio, adoro vender, adoro participar e montar a solução, discuto estratégia, faço isso aqui que a gente está fazendo, que é parte do trabalho, faço aula gratuita, faço aula paga, tudo que... A VPX é um resumo de tudo que eu gosto de fazer com uma baita oportunidade de mercado, né? De levar a sério a gestão e a estratégia nessas empresas da parte de baixo do middle market. É o que a gente tem procurado fazer. E duas coisas, voltando um pouco lá atrás, como é que você conseguiu seus primeiros investidores? Porque nesse momento fazer a rodinha girar não é fácil. Foi através de relacionamento pessoal? Não, porque eu não tinha relacionamento. A Bruna perguntando, Rio Branco aqui do estado? Do Espírito Santo. O Rio Branco é tipo o Flamengo do Espírito Santo, entendeu, Bruno? Assim, é o clube de massa, o clube tem quase 40 títulos, o segundo clube tem menos de 20 títulos estaduais. O Rio Branco é uma potência, lá, mais de 400 mil torcedores. É muito legal, é lá do Espírito Santo. Cara, investidor, de novo, né, cara? Muita gente que me ajudou. O meu primeiro investidor foi um amigo meu de infância, o Cezinha. A família dele vem do ramo de imobiliário, etc. E ele gostava do jeito que a gente fazia as coisas e ele foi o primeiro a investir. Investiu um dinheiro com a gente. Depois o Diogo Roberto, lá do PicPay, ele ensinou a gente a pedir dinheiro, a bater na porta de investidores. E aí teve um outro cara que eu liguei, o nome dele é Fernando Spinelli, CEO da Apex, que é uma casa de investimento lá do Espírito Santo, que eu liguei para ele e falei, cara, eu preciso falar com o investidor. Ele falou, me explica os negócios. Eu expliquei em 10 minutos. Falei, assim, assado. Ele falou, cara, gostei. Tô te mandando um contato de 15 investidores. Pode ligar para os 15 e falar em meu nome. Aí listei lá, cara, comecei a ligar. Dessa lista saíram 2 dos meus principais investidores nessa leva. Foi o Valdir e a Simone Kep. E aí foi indo, cara. E aí fomos aprendendo como que fazia esse jogo. Viemos para São Paulo, captamos aqui também. Fizemos outras rodadas. Minha vida ali em 2017, 2018, 2019 foi muito em torno disso. Né? Mas nós fomos aprendendo e tendo ajuda desse monte de... Fui muito ajudado, Bruno, essa é a verdade. Fui muito ajudado e aproveitei muitas oportunidades que me foram gentilmente disponibilizadas. Mas não tem ninguém que dá muito certo que não reconhece que foi ajudado. Pelo menos essa é a minha visão. Eu também não estaria aqui se eu não tivesse sido acolhido por vários caras que literalmente me pegaram pela mão e falaram, puta moleque, eu acho bacana o seu esforço e reconheço valores em você. Vai lá, vamos lá que... E hoje eu me vejo nesse papel. Eu não estou ainda velho o suficiente, mas eu pego uns moleques, eu falo, esse moleque aqui é ninja. Me empolga, eu falo, o que eu puder fazer por ele, o que eu puder me doar.
Tem um cara que eu estou mentorando, é um menino, né? Fez GV, eu vou encurtar a história, fez GV, estava captando recurso, a gente entrou no negócio dele, quando eu falo a gente, um fundo um fundo de Aham. VC que eu invisto, comprou uma participação na empresa dele, e foi assim que eu conheci o menino. Eu falei, meu, esse menino é um avião. Encurtando, hoje ele é a maior audiência do YouTube no Brasil, é Caraca, dele. Ele que legal. tá metido nessa área de games, então ele tem vários canais de games que juntos é a maior audiência do YouTube no Brasil, e a gente Que não legal. consegue saber se é a maior audiência, sabe-se lá onde, porque ele tem mais de 1 bilhão de views por mês. Caraca, que maneiro. Então é um negócio assim, já ultra lucrativo. Ele e um outro garoto. Se eu te mostrar os dois, você vai falar, ô moleque, vai jogar bola, pô. Porque eles estão virando dois grandes empresários e eu mentoro ele gratuitamente. Isso é muito legal. E também aprendo, porque já que eu inventei de ser blogueiro agora, que é como os meus amigos ficam me zoando, ele chama Paulo, né? O Paulo me dá várias dicas de assim, Bruno, é assim que o seu canal no YouTube vai prosperar. Então eu também aprendo, né? Então no Legal. fundo é uma troca, né? Eu falo, eu não estou mentorando ele, eu também estou aprendendo. Isso é E aí espetacular. é muito bacana. E aí nesse seu negócio de mentoria, a dificuldade é escalar, né? Porque esbarra na limitação humana. Ou você já conseguiu começar a De trazer consultoria? pessoas? Consultoria? Eu É. tenho 30 funcionários hoje na VPX. Então, ou seja, você já começou a trazer pessoas estranhas e vender a cultura. Totalmente. Eu não participo nem de 3% dos projetos hoje. E É, a da onde gente, a gente, a você gente, trouxe esse pessoal de empresas já de mercado ou você foi criando? um mix dos dois. A gente investiu agora no primeiro. Tem um ano e meio só a empresa, né? A gente investiu no primeiro ano em pessoas mais sênior, que já tinham experiência de consultoria, inclusive, para trazer e ajudar a gente a formar. E a gente também traz muita gente de categoria de base que a gente fala, que a gente vai formando dentro de casa, mas o que a gente vende, ô Bruno, é metodologia. Consultoria não é freestyle. Assim, se você quiser o freestyle do Rodrigo, o Pitaqueiro, é outra coisa, né? Agora, o que a gente vende é metodologia. É claro que sempre tem que ter um nível de criatividade nos projetos, etc. Mas, cara, eu acho que o principal desafio de uma consultoria, de escalar uma consultoria, é justamente a nossa fortaleza. Cara, eu tive mais de 300 funcionários, bom pra cacete, nos últimos 5, 6 anos. Porra, graças a Deus, a grande maioria deles é doido para voltar a trabalhar com a gente e vice-versa. Eu amo todos eles. Então a gente tem esse pipe legado. Meus sócios trabalharam com tantos outros e também trazem para dentro. Cara, é aquele negócio. Tem um núcleo forte ali de sócios, de fundadores, de diretores, de gestores. Você vai conseguindo trazer ainda mais gente boa, né? Mas, pô, tem um RH. Desde que eu tinha 10, 12 funcionários, eu já tenho um RH estruturado dentro da empresa. Né? O nosso SLA de contratação é 10, 20, 30. Estagiário tem que vir em 10 dias, analista em 20 dias, gerente tem que vir em 30 dias. Para quê? Para acompanhar o ritmo que a gente cresce. A gente cresce 8, 10 contratos num mês, às vezes. Tem que ter um pipe estruturado de estar sempre prospectando gente boa e também estar sempre tirando gente que não agrega. Né? Então, toda a nossa estrutura de RH é pensada para ser dinâmica e manter pessoas boas. A gente faz avaliação de desempenho mensal, só para você ter ideia. Mensal. Toda última semana do mês, a gente tem, obviamente, a mais enxuta mensal, né? Mas a gente faz essa avaliação mensal. Porque não basta só trazer a galera boa também. A gente tem que tirar aquelas pessoas que não são aderentes ao que a gente prega. E aí, a avaliação multidirecional, eu quero dizer, o liderado avalia o líder e vice-versa, e colegas também, como você faz? Essa mensal é só o líder avaliando o liderado, tá? Performance potencial. Discussão rápida. Performance potencial. Assim, tá performando mal, ok, mas você vê potencial de performar mais? Vejo, show. Pinta de amarelo, PDI de 3 meses, cara, bota para rodar, né? Cara, tá performando mal e eu não vejo potencial. Cara, nesse caso a dúvida já é uma certeza, né? Então vamos ter que ajustar. E aí, semestralmente, Bruno, a gente faz a 360.
que é onde tem a autoavaliação, o gestor avalia o liderado, né? Todo mundo se avalia ali. Essa é semestral, é aquela mais longa, né? Aí tem um comitê de gente, etc. Que eu faço isso na mesma empresa quase que desde sempre. Legal. A gente passou uma pergunta aqui. Não, na verdade é a Bruna Barreto comentando. Ó, também lanço agora a minha marca de produtos, preciso muito aprender sobre investimentos e economia. Bom, investimentos e economia certamente é a minha especialidade. Agora, de qualquer forma, como o Rodrigo falou, você ensina, acho que o mais importante para quem está empreendendo, que é a modelagem do negócio, né? Você não, a sua estrutura não consegue atender startups, né, negócios pequenos, ou consegue? Cara, Consegue no sentido de acaba sendo caro, não? não é o nosso foco, tá, Bruno? Assim, a gente tem empresas que normalmente faturam no mínimo ali, no piso ali, 2, 3 milhões por ano, tá? Os nossos programas de consultoria, eles são todos recorrentes, então eles partem de 7 mil reais por mês. Então, de fato, não encaixa muito em empresas tão pequenas, tá? Mas a gente tem aqui dentro, se eu não me engano, 2 ou 3 startups já no nível um pouquinho mais avançado que a gente atende também, tá? Bacana. Eu vou estar em São Paulo daqui umas semanas e pô, seria muito bacana a gente sair para tomar um café, trocar ideias. Eu Bom queria te prazer. mostrar alguns, ou mesmo independentemente de eu estar em São Paulo. Eu tenho uns 3 negócios que estão todos problemáticos aí no Brasil. E aí eu queria te mostrar rapidamente, eu posso até te mandar um áudio, só para você ver o que, assim, qual o cheiro que você sente. São 3 Mal negócios que prazer. estão só batendo a cabeça, só dando trabalho, desarmonia entre o time. Enfim, o que você deve estar acostumado, né? Porque Esse é o dia a dia. você deve pegar cada bomba aí que eu tenho certeza. Esse é o nosso dia a dia. Pode mandar que vai ser bom prazer. E a outra coisa, aqui eu vou fazer é um convite, mas não é bem um convite porque também não existe ainda a festa. Eu estou estruturando um negócio para aproximar empresários, aproximar essa indústria de quem vivenciou valorizar e construir equity e fazer funding e prosperar, de pessoas que querem chegar lá. Então é muito parecido. Eu não sei se você já chegou a frequentar a Endeavor aí em São Paulo? Não, não. Tá, é muito parecido. Eu vou assim contar em poucos segundos. É, se eu não me engano, o ano 97, 1997, eu era muito novo, mas o cara que me criou, ele era um grande economista e ele era muito próximo do Jorge Paulo Lemann. E aí um grupo lá, ele juntos com mais outras pessoas, falaram o seguinte: a gente tem que fomentar o empreendedorismo. Eles criaram a Endeavor, que nada mais é do que uma ONG para fomentar o empreendedorismo. E naquele momento eu ia lá como um aprendiz, né? E era muito bom porque eles colocavam pessoas com muito conhecimento à disposição da gente para a gente Sim. trocar, ouvir, era um aprendizado tudo de graça, tal. A Endeavor cresceu, mas eu não sei bem, eu me afastei muito da operação anos depois, até porque eu vim morar fora, tal. A Endeavor tá aqui também. Eu conheço bem a Endeavor, só nunca participei, mas conheço bem. Tá. Então, o que eu imagino não é isso no sentido de ONG, nada disso, mas é no sentido de aproximar, dar lição de casa. Você fala, mas por quê? Porque de 600 business plans que a gente recebe por mês, 590 vem tudo errado, mal estruturado. É quase como assim, cara, se eu pudesse, né? Deixa eu te ajudar. Eu até acho que esse negócio aqui pode Pode ser virar. legal. Mas a modelagem está errada, você está vendendo errado, você está apresentando errado. Ele precisa de ajuda. Então é isso. E aí eu conheço 300 fundos de VC, especialmente aqui, mas enfim, conheço um monte de gente. Você falou de consultoria. Um dos meus primeiros negócios, eu era novinho e a Arthur Anderson me acolheu para me ajudar a modelar meu negócio e fazer funding. Esse cara, olha só que interessante, esse cara, 20 anos depois,
uns 10, 15 anos. Eu já não, eu tinha perdido contato com ele. Ele virou sócio do Guedes, montaram a Anima, que se tornou um dos maiores grupos de educação. Ele vendeu, ficou rico, milionário, vendeu a participação dele e veio morar aqui e a gente se encontrou sem querer. Então, isso é muito bacana ver o mundo dando voltas, né? Mas ele é um cara, então, que ele tem histórico de ter sido consultoria, engenheiro também, virou empresário, fez funding, fez IPO, saiu e eu falei, Flávio, vamos fazer um trabalho assim? Ele, cara, de coração aberto, pode me chamar, Bruno. Legal. Então tem um monte de gente que eu estou reunindo para isso. Mas Pode foi muito legal. Também. Foi muito bacana o nosso papo, cara. Queria agradecer muito você ter trocado aqui comigo e a gente vai mantendo contato. Eu vou te enviar aí minhas empresas falidas aí para você ver o que você acha, se dá para salvar ou não. Fechado, cara. Eu te agradeço pelo espaço, pô. Foi um ótimo bate-papo leve aqui. Conte comigo. Então, obrigado, boa viagem e a gente se fala. E obrigado também a todo mundo que assistiu e participou e interagiu aqui com a gente. E uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abração.